13 Atlas pode não ser quem vocês pensam que ele é. Nave alienígena. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, diz que não é um cometa, mas provavelmente uma nave alienígena. A suspeita dele se baseia na trajetória muito rara desse objeto. Na opinião do cientista, ela é muito incomum, se comparada com outras e com o comportamento de outros corpos interestelares. 13 Atlas estará próximo da Terra já em novembro deste ano. E, segundo as previsões de Loeb, a humanidade precisa estar preparada para qualquer cenário possível. Hubble. Imagine que, na rua da sua casa, de repente surge esse mesmo dinossauro. O que você pensaria nesse momento? Isso não pode ser verdade. Um efeito igualmente surpreendente foi causado nos cientistas por um asteroide interestelar que, neste exato momento, está passando em trânsito pelo sistema solar. Visitantes assim são extremamente raros aqui. Mais precisamente, até agora foram registrados apenas 2 objetos interestelares, que não estão gravitacionalmente ligados ao nosso lar comum. Ou seja, é apenas um viajante de trânsito para quem o sistema solar é apenas mais uma parada no caminho, como a estação Shepetovka para os passageiros do trem Kiev-Uzhgorod. O que é esse objeto antigo e surpreendente? Ele ou seus fragmentos podem ameaçar a segurança da humanidade? Quais asteroides interestelares, em princípio, visitaram o sistema solar e foram registrados por astrônomos terrestres? E a principal pergunta: esse evento não representa uma ameaça de ataque de alienígenas para nós? O objeto A11PI-3Z, ou como é chamado oficialmente 31 Atlas 2025, é um enorme pedregulho alongado, o terceiro asteroide interestelar confirmado. O telescópio chileno Atlas está observando atentamente esse objeto há vários meses, e os dados de 14 de junho de 2025 confirmaram o fato de que este é realmente um visitante vindo do espaço profundo. Surge um dilema: a que grupo atribuir esse objeto, asteroides ou cometas? A questão é que, quanto mais perto a rocha chega do Sol, mais ela apresenta sinais de atividade cometária. Por exemplo, ele desenvolveu uma pequena cauda e uma coma fraca de gás e poeira. Portanto, talvez estejamos lidando com um cometa interestelar. Quais são as dimensões do objeto? Ainda não há dados precisos, porém a maioria dos cientistas estima um diâmetro de cerca de 20 quilômetros. Algumas estruturas na Terra ainda parecem incrivelmente enormes para você. A estátua da unidade em Gujarat, a Torre Burj Khalifa, as montanhas Kilimanjaro ou Jamalunlugma. Então imagine 2 Everests e meio combinados em um único objeto, voando a uma velocidade de 245 mil km por hora. Ela supera significativamente os parâmetros necessários para escapar da influência gravitacional do Sol, já que a terceira velocidade cósmica para o nosso sistema é de 42 km por segundo. Esses dados se são relevantes perto da Terra, e o objeto mencionado está se movendo a uma velocidade de 60 km por segundo. Isso é uma confirmação adicional do seu status interestelar. Quais outros asteroides visitaram o sistema solar como objetos vindos de fora? Oficialmente foram registrados Oumuamua em 2017 e 2El Borisov em 2019. O último é considerado um cometa, que foi expulso por algum sistema estelar na antiguidade. É possível que ele esteja em meio a asteroides, semelhante ao nosso cinturão de Kuiper. Por que 2El Borisov é considerado um cometa? Porque, ao se aproximar do Sol, o objeto também apresentou sinais bem evidentes, uma cauda alongada. E para quem? Oumuamua é completamente diferente. É um asteroide completo, mas o formato de charuto, que não é característico para tais objetos, na época gerou uma enxurrada de especulações infundadas sobre a origem artificial do visitante. No entanto, em termos de tamanho, ela nem chega perto do protagonista do nosso vídeo. As dimensões de Oumuamua são de apenas cerca de 400 metros. Por quê? Porque o asteroide tem esse formato. E o que deu a ele uma aceleração que não está relacionada à gravidade do sistema solar? Ainda não há respostas para essas perguntas. Talvez não devêssemos descartar a teoria da origem artificial, contra a qual a comunidade científica se posiciona tão ativamente. De onde vêm esses objetos?
Presume-se que alguns deles possam vir de regiões distantes do sistema solar, como a nuvem de Oort, ou serem cometas de longo período. A esses últimos provavelmente pertence o cometa Hale-Bopp, visível em 1996 a 1997, cujo período orbital é de 2.500 anos, assim como o Neowise, descoberto na primavera de 2020. Sobre esse objeto, as opiniões se dividiram, pois seu período orbital é de 6.800 anos, o que não exclui uma origem interestelar. Nesse contexto, também são considerados alguns asteroides que habitam o cinturão de Kuiper. Por que os cientistas os consideram visitantes do sistema solar? Em primeiro lugar, por causa de suas órbitas incomuns, excessivamente excêntricas ou hiperbólicas. Por exemplo, o asteroide 514.107, devido a esse comportamento incomum para objetos autênticos, é considerado capturado do espaço interestelar há alguns milhões de anos. Visitantes rochosos vindos das profundezas do espaço podem ser comparados a descobertas paleontológicas ou arqueológicas. Ao estudá-los, podemos obter informações valiosas sobre locais que nunca visitaremos e que nem mesmo poderemos ver com óptica avançada. Mas por que registramos os vagantes interestelares com tanta raridade? Segundo as estimativas dos cientistas, esses asteroides e cometas realmente visitam o sistema solar com pouca frequência. E isso não é surpreendente, afinal, o universo é imenso e a Terra é apenas um ponto insignificante em seus mapas de navegação. Mas ainda assim, acredita-se que todo ano alguns desses objetos nos visitam brevemente. Por que então não os vemos? Porque eles são ou muito fracos ou extremamente pequenos, tão pequenos que os telescópios terrestres simplesmente não conseguem detectá-los. A situação pode ser resolvida. O Observatório Vera Rubina está ampliando o conhecimento astronômico e nos próximos anos a lista de objetos interestelares deve crescer bastante. Quais outras informações podemos dar sobre o asteroide interestelar 31 Atlas? Além da velocidade e do tamanho, o diâmetro varia de 20 a 40 quilômetros. Vale mencionar a massa, que é 10 milhões de vezes maior do que a de Muamua, uma órbita hiperbólica bem definida e uma trajetória praticamente coincidente com o plano da eclíptica. Esses dois últimos fatos chamaram especialmente a atenção dos cientistas, levando os astrônomos a classificar o objeto como interestelar, ou seja, não pertencente ao sistema solar. Gravitacionalmente, o asteroide atingirá o periélio por volta de 30 de outubro de 2025, passando um pouco mais próximo da órbita de Marte. A principal dúvida do público é se esse visitante traz risco aos terráqueos. Afinal, se um objeto com 20 km de diâmetro colidisse com a Terra em uma velocidade incrível, certamente causaria consequências globais catastróficas. A extinção de 80% a 100% da população da Terra, megatsunamis e terremotos, uma atividade vulcânica sem precedentes, o colapso dos ecossistemas e um inverno de asteroides. E mais, para consequências tão destrutivas, basta um objeto 20 vezes menor e uma pedra tão enorme provavelmente enterraria para sempre a civilização humana. Mas os alarmistas podem ficar tranquilos. Pode-se responder com certeza, não. Esse asteroide não é perigoso para nós. Ele estará do lado oposto ao Sol e deixará pacificamente os limites do nosso sistema, para viajar pelo vácuo morto por mais milhões de anos. Ouça quais sons irão cercá-lo em sua jornada. No entanto, existe outro perigo sobre o qual vamos falar. Onde está a 11 Pi 3e agora? Os cientistas rastrearam sua trajetória e descobriram que, aproximadamente no meio de 2023, o asteroide passou pela órbita de Netuno e agora está a 4,5 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas de Júpiter e do cinturão de asteroides. O movimento segue para a constelação de Sagitário.
É possível ver o objeto? Sim, e o jeito mais fácil de fazer isso é com os robôs exploradores de Marte. Em outubro de 2025, o asteroide passará a uma distância de 0,2 unidade astronômica de Marte, ou seja, potencialmente ele pode ser visto pelas lentes das observatórios orbitais e sondas. É possível observá-lo da Terra? Provavelmente, quando ele estiver mais brilhante, isso será no final do verão e começo do outono de 2025. O objeto estará disponível para observação com equipamentos amadores. Depois, o monitoramento fica mais complicado, porque o 13 Atlas vai se aproximar do Sol. Quão perto o visitante chegará de outros objetos do Sistema Solar? O asteroide vai se aproximar ao máximo da Terra a 360 milhões de quilômetros antes do Natal, mais precisamente em 17 de dezembro de 2025. Nessas condições, uma colisão com o nosso planeta está totalmente descartada, mas é hora de falar sobre outro perigo. O New York Post publicou que jornalistas afirmaram que um artefato alienígena do tamanho de Manhattan está se aproximando. Por isso, em novembro e dezembro, devemos nos preparar para uma invasão externa. Artigos assim não surpreendem, já que, como com outros objetos interestelares, surgiram especulações e suposições neste caso. Especialistas respeitados também mencionaram a teoria da origem artificial desse asteroide. Por exemplo, o professor de Harvard, Avi Loeb, chefe do projeto Galileu, esse provocador da ciência, já expressou várias vezes suposições, e não apenas em relação a esse objeto interestelar, mas também aqueles que foram registrados anteriormente, afirmando que eles apresentam sinais de tecnologias alienígenas. Até agora, nada disso foi confirmado, embora sem dúvida estimule a imaginação e até assuste algumas pessoas. De qualquer forma, se uma frota alienígena não pairar sobre a Terra neste inverno, o objeto vai se afastar gradualmente. Em março de 2026, ele vai passar perto de Júpiter e vai estar próximo de Netuno novamente no início de 2028. Depois disso, ele seguirá de volta para o espaço interestelar. O estudo de um corpo celeste tão enorme, descoberto quando se aproxima do sistema solar e não quando o está deixando, oferece mais chances de pesquisar o asteroide de forma minuciosa. O que essas pesquisas significam para a ciência terrestre? Elas têm uma importância enorme, porque os astrônomos poderão estudar o material de outro sistema estelar, além de obter uma grande quantidade de informações sobre a composição do objeto e sua origem. Alguns astrofísicos sugerem que o asteroide é um visitante de uma região da Via Láctea, onde estão localizadas cerca de 2/3 das estrelas da nossa galáxia. Mas por que ele não permaneceu em seu ambiente estelar e decidiu partir em uma jornada? Provavelmente, o asteroide foi lançado ao espaço após uma interação gravitacional com um gigante gasoso parecido com Júpiter. No entanto, essa é apenas uma hipótese e dados mais precisos virão após o estudo do objeto. Então, o que o asteroide 13 Atlas trouxe consigo, além de surpresa, admiração e preocupações? É uma verdadeira janela para outros mundos, cujas leis podem ser significativamente diferentes das nossas, o que permitirá comparar os processos de formação de planetas no universo. Ou seja, esse asteroide vai demonstrar características únicas do seu sistema estelar de origem, assim como aconteceu com o cometa Borisov, no qual foi encontrada uma enorme quantidade de monóxido de carbono. O que isso mostrou aos astrônomos? Isso mostrou que o objeto foi formado em um ambiente muito frio, próximo a uma estrela que é o completo oposto do Sol. Objetos interestelares podem atuar como cápsulas do tempo, preservando dados valiosos sobre os estágios iniciais dos antigos aglomerados estelares. Asteroides e cometas permitem estudar a aceleração não gravitacional, melhorar modelos galácticos e determinar a densidade do meio interestelar. Mas a cereja do bolo é a possibilidade de encontrar vestígios de vida. Isso dificilmente é possível, mas a descoberta de moléculas prebióticas pode fortalecer a hipótese da panspermia, que diz que a vida e seus componentes são transportados pelo universo. Pergunta final: como esse asteroide interestelar deveria se comportar para deixar cientistas e o público em choque? Aguardamos suas opiniões nos comentários. Ficamos muito felizes por existirem pessoas como você que assistem, se inscrevem, compartilham e deixam seu like. Sem vocês, nada disso existiria.
O principal é não esquecer. Quanto mais vocês comentam nos vídeos, quanto mais interagem, mais pessoas ficam sabendo sobre a gente. E um dia maravilhoso, eles vão mudar o mundo